Inundação.
pouquinho, né? Eu acho que poderia ser melhor. Um Feliz Natal a todos. Amados, sejam todos muito bem-vindos aqui à Igreja do Planalto Ayrton Senna. O Natal é isso. O Natal é esperança. O Natal é renovar a nossa fé em Cristo Jesus. E esta noite é uma noite de festa, porque nós encontramos aqui as crianças deste lindo coral entoando, louvando ao nome do grande Rei e Salvador Jesus. Isso nos dá a alegria de saber que a mensagem angélica, a mensagem do terceiro anjo, ela não parará de ser pregada, mas ela alcançará muitas gerações, e antes que esses talvez se tornem adultos para cantar, o nosso Salvador, ele já vai ter voltado entre as nuvens do céu para vir buscar a cada um de nós. Amados, eu quero agradecer a liderança desta igreja por essa noite tão especial, por esta programação tão belíssima, e que este momento seja um momento de gratidão, um momento de adoração a Deus, e acima de todas as coisas, um momento onde possamos refletir a respeito desta data tão importante que aponta para o nosso Salvador. Então, para isso, eu quero convidar você a curvar sua fronte, assim como você está, para que possamos agora nos concentrar no Senhor e que possamos falar com Deus através de uma oração. Então, curve sua fronte, assim como você está, acalme seu coração e juntos vamos falar com Deus. Maravilhoso Jesus, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor cumpre as tuas promessas. Obrigado, Pai, porque mesmo sem que fôssemos merecedores, o Senhor veio a esta terra, o Senhor deu sua vida, seu sangue, e naquela rude cruz, o Senhor pagou toda a nossa dívida, os nossos pecados. Pai eterno, aqui nós queremos te agradecer por cada criança, Pai, que aqui se encontra, pelo seu papai, pela sua mamãe, e também por todos os nossos amigos que aqui se reúnem para ouvir e louvar e engrandecer o teu nome. Fica conosco, derrama o teu Santo Espírito neste templo, para que ele possa estar cheio da tua presença e a tua palavra possa estremecer os nossos corações e possamos sair daqui na tua companhia. Assim te pedimos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Queridos, quantos de vocês trouxeram a sua Bíblia? Todos trouxeram a Bíblia aí? Que bom, né? Se por acaso nós tivermos aqui algum amigo nosso que, por alguma eventualidade, né, não pôde trazer a Bíblia, você que está aí do lado dessa pessoa, abra a Bíblia ao lado dela, os diáconos auxiliem, tá certo? Para que todos nós possamos acompanhar na palavra do Senhor aquilo que Deus, ele separou para nós hoje. Então, com sua Bíblia, vamos abrir em Isaías, capítulo de número 7, versículo de número 14. Amém? O profeta Isaías, ele foi um profeta que viveu algo em torno de 800 anos antes do nascimento de Jesus. Isaías, ele foi um profeta muito especial, porque Isaías, ele viveu vários momentos difíceis, momentos onde Israel, ela era governada, ela era liderada por um poder humano, mas os olhos de Isaías, a visão deste profeta não estava voltada para um reino humano. A visão de Isaías estava direcionada para um reino de glória que haveria de vir. E o profeta, inspirado por Deus, lá no capítulo de número 7 e no versículo de número 14, ele nos dá ali uma visão daquilo que iria acontecer. A visão que Deus dá a Isaías é uma visão que corresponde a vários períodos de uma humanidade que houvera caído, que houvera declinado pela desobediência a Deus. Mas Deus,
ele chegou até o profeta e falou com Isaías a seguinte mensagem. E essa mensagem eu gostaria que você acompanhasse com muita atenção. Porque diz assim a palavra de Deus: por isso, o Senhor mesmo lhe dará um sinal. Veja, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e este chamará Emanuel. Queridos, a mensagem de Deus anunciava algo que trazia uma nova perspectiva a um povo que era um povo escolhido pelo Senhor, que era um povo que era o povo escolhido de Deus, era um povo que deveria ser distinto das demais pessoas, mas era um povo que há muito tempo vinha sofrendo pelas consequências de seus próprios atos. A Bíblia, ela nos diz que quando não há profecia, o povo se corrompe. Mas, quando nós voltamos o nosso coração para a palavra de Deus, nós podemos entender que a palavra de Deus, ela é certeira. A palavra de Deus, ela é como uma flecha que não erra o seu alvo. E a profecia dada por Isaías nos mostra que aquele povo que vivia desanimado, que vivia muitas vezes escravo, que vivia realizando alianças com povos pagãos, que estava com costumes contrários à vontade de Deus, aquele povo receberia um sinal. E esse sinal representava uma aliança. Esse sinal representava uma nova oportunidade divina para recomeçar, para não desistir, para seguir adiante, confiante na fé do Salvador. Talvez eu esteja falando aqui, nesta noite, a alguém que está aqui nesta igreja, mas que a sua vida está sem esperança. Talvez eu esteja falando a alguém aqui, que talvez olhando seus filhos, cantando nesse lindo coral, adorando ao Senhor, possa perguntar-se a si mesmo: como que meu filho está tão engajado na igreja, meu filho está buscando os caminhos de Deus, meu filho está buscando um caminho de paz, de estatura e de graça, mas os meus caminhos estão tão distantes do Senhor, mas a minha vida ela está sendo conduzida de uma forma, realizando acordos indevidos. A minha vida está sendo colocada de uma forma completamente contrária ao agir e à vontade de Deus. Meu querido amigo, Deus, quando Ele prometeu o nascimento de Cristo, nesse sinal existia uma promessa de esperança. E muitos naquelas gerações deram a sua vida ou tiveram que apagar os caminhos errados de sua vida para que essa promessa ela se cumprisse. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. As promessas de Deus, elas se cumprem ou não? Será que o que Deus espera de você, o plano de Deus para a tua vida, será que ele mudou ou não? Será que este será apenas mais um Natal? Ou será que este Natal, onde as lojas, as luzes brilham, onde as pessoas elas se envoltam para o comércio, será que será apenas uma data comercial e não espiritual? Amados, hoje Deus
ele lhe convidou até a sua casa, porque Deus, ele tem uma palavra para o seu coração. A promessa de Deus, ela se cumpriu. Outro profeta, o profeta Miqueias, ele definiu exatamente aonde Jesus ia nascer. E lá no capítulo 5 e no verso de número 2, o profeta Miqueias, ele disse o seguinte: mas você, ó Belém, Efrata, é apenas uma pequena vila entre todo o povo de Judá. E no entanto, um governante de Israel, cujas origens são do passado distante, sairá de você em meu favor. Queridos, a promessa do nascimento de Jesus, ela envolvia a grandiosidade do rei de todo o universo que se faria homem. Rei que deixaria as cortes celestiais e que viria pisar nessa mesma terra que eu e você pisamos. Que viria enfrentar as mesmas dores, as mesmas aflições, que viria passar pelas mesmas provações, talvez as mesmas decepções que você tem enfrentado ao longo de sua vida. Mas Cristo, como Cordeiro de Deus, ele veio a essa terra e a promessa se cumpriu, não nos maiores palácios, não rodeado de ouro, não diante das maiores autoridades, mas a promessa do nascimento de Jesus, ela foi anunciada pelo um anjo de Deus, e procurou um casal simples, uma família simples. Mas deixa eu te dizer uma coisa, é na simplicidade que nós encontramos os maiores ensinos de Jesus. Ali, Mateus, capítulo de número 1, versículo de número 23, abra sua Bíblia. O anjo, ele chegou para Maria. Ali já se passavam algo em torno de 400 anos. Todos aqueles que houveram proferido essa promessa, Mateus capítulo 1, versículo 23, todos os profetas que houveram proferido esta promessa vinda de Deus, estavam em silêncio, o próprio Deus estava em silêncio, e as pessoas estavam perdendo a sua fé. As pessoas estavam desanimando na fé. Mas José e Maria eram um casal que temia ao Senhor. E a esta família, um anjo de Deus, ele chegou na presença daquele casal e ele renovou esta aliança. E ele disse o seguinte: eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Eu não sei se você prestou atenção, mas o mesmo nome que o anjo chega até José e Maria, o mesmo nome Emanuel, é o mesmo nome que foi proferido pelo profeta Isaías há muitos séculos antes. E este nome Emanuel, ele significa Deus conosco. Meus queridos, você, nesse mundo de tantas tribulações, nesse mundo de tanta escuridão espiritual, você quer vencer? Permita que Jesus esteja ao seu lado. Permita que o poder de Deus possa ser o farol que ilumina a sua vida. Naquele momento, ali, Jesus, ele deixava as hostes do céu, e Jesus, ele vinha nascer de uma virgem, em uma manjedoura. Mas aqueles que estavam mais cheios de si, aqueles que estavam envoltos
pelo olhar de si próprio. Aqueles não conseguiram enxergar a primeira vinda de Jesus. E o que eu quero dizer isso para você? Jesus, ele está voltando. E se o nosso olhar, ele estiver voltado para o eu, se o nosso olhar, ele estiver voltado para o ego, Jesus volta, quer você queira ou não. Mas assim como aconteceu nos tempos de Jesus, Jesus ele pode voltar e você não perceber que Jesus está voltando. Queridos, quando Jesus ele veio aqui a primeira vez, Jesus ele veio nos ensinar vários modelos de vida, uma forma simples de viver, mas uma forma em unidade com o Pai. Jesus, ele colocou diante de nós uma mensagem que nos coloca diante do pão da vida. Jesus, ele poderia ser o homem mais poderoso. Jesus, ele poderia ser o rei de todo o universo. Jesus, ele era o dono do ouro e da prata. Mas Jesus, ele escolheu ser o pão da vida. Abra sua Bíblia. João capítulo 6, versículo de número 35. O próprio Cristo, em sua figura humana, Jesus, ele diz, e está escrito na sua Bíblia: eu, Jesus, lhe disse, eu sou o pão da vida, e aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim não terá sede. Amados, quando nós permitimos que Jesus, ele nasça em nosso coração, nenhuma necessidade humana, ela será maior do que estar na presença de Cristo. Quando nós permitimos que Jesus, ele habite dentro do nosso ser, nada fará sentido se nós não estivermos sendo conduzidos pela presença do Espírito Santo em nossa vida. A nossa dependência, as nossas forças, elas não estarão em nós mesmos, mas a nossa força, a nossa fortaleza, ela estará em Deus. Jesus, aquela pequena criança, aquele pequeno bebê que nasceu naquela manjedoura, ele foi crescendo em estatura e graça. E ele nos ensinou que ele é o caminho, a verdade e a vida. Abra sua Bíblia, João capítulo 14, versículo de número 6. E diz assim, ó, Jesus falando para você. E Jesus diz assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Amados, deixa eu te dizer aqui algo muito interessante. Existem caminhos que parecem caminhos proveitosos. Existem propostas nesta vida que parecem ser propostas irrecusáveis aos olhos humanos. Um bom emprego, uma boa condição financeira, uma boa condição social. E muitos acabam se deixando levar por essas propostas. Mas o Salvador que nasceu como uma criança, que veio a esta terra para lhe salvar, para perdão dos meus e dos seus pecados, ele nos diz que ele é o caminho,
a verdade e a vida. Que se não for por Cristo, talvez você possa ser uma pessoa bem-sucedida, talvez você pode ser uma pessoa, até quem sabe, reconhecida, talvez você possa ter muitos amigos, talvez você possa ser uma pessoa onde aos olhos de todos os que estão ao seu redor, você aparentemente possa ser uma pessoa de sucesso. Mas não há sucesso se nós não estivermos em Cristo Jesus. Que eu vou encerrar a mensagem agora. Eu quero finalizar a mensagem convidando você a abrir a sua Bíblia no último capítulo da Bíblia. Abra sua Bíblia, Apocalipse, capítulo de número 22. Apocalipse, capítulo de número 22. É o último capítulo da Bíblia. E também a mensagem final de Deus para todos nós. Apocalipse, capítulo de número 22. No versículo de número 20. Agora, assim como nós vimos na mensagem do profeta Isaías, uma profecia que se cumpriu, exatamente como foi predita. Jesus nasceu em Belém, Jesus nasceu numa manjedoura, Jesus nasceu, cresceu, viveu, morreu e ressuscitou pela nossa salvação. Essa mesma promessa, ela é uma promessa presente para os nossos dias. E que promessa é essa? Ela diz assim, Apocalipse, capítulo de número 22, versículo 20. Ela diz assim: aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho, sem demora. Amém, igreja? Queridos, a mesma palavra que com o profeta Isaías anunciou que Jesus ia nascer. A mesma profecia que disse ali com detalhes como seria o nascimento de Jesus. Essa mesma palavra, essa mesma promessa, ela se refaz hoje. A promessa para os nossos dias foi a mesma promessa que encheu o coração do profeta Isaías. Foi a mesma promessa que fortaleceu a cada dia reis, os patriarcas, Abraão, Jacó. Foi a mesma promessa que fez com que Paulo caísse do cavalo, tivesse um encontro com Jesus. Foi a mesma promessa que fez com que aquele homem líder fariseu, já com seus cabelos brancos, pois a idade dele já era avançada, ao cair da noite, ele fosse ao encontro de Jesus. E Jesus dizia a ele: se queres fazer parte do meu reino, tendes de nascer de novo. Essa mesma promessa, ela fez com que muitos dos discípulos buscassem intensamente. Eram frágeis, eram pecadores, eram homens assim como eu e você, cheios de defeitos, mas que buscaram no agir de Deus uma nova experiência ao lado de Jesus. Certa vez, uma criança muito humilde, e aqui nós vemos aqui muitas crianças belíssimas, mas a criança que eu quero contar essa história para vocês, ela era uma criança muito humilde. Ela era tão humilde que o pai dela levava ela dentro de um carrinho de geladeira
E quando chegava esses dias do final do ano, o pai dela passava dias e noites catando latinha, papelão, porque as condições dessa família eram muito humildes. Eles quase não tinham o sustento para viver. E aquela criança, na sua inocência, ela olhava para o seu pai. E ela, passando diante daquele shopping, diante de tantas luzes, diante de tantas pessoas passando de um lado para o outro nas ruas, diante das multidões dos centros comerciais, o pai levava aquela criança naquele carrinho de geladeira e ao lado dela iam papelões, iam garrafas plásticas, iam as coisas mais simples que você possa imaginar. Mas aquela criança, na sua ingenuidade e na sua pureza, sem entender, talvez com ainda 3, 4, 5 anos de idade, ela olhava para o seu pai e com os seus olhos cheios de lágrimas, ela olhava e perguntava: pai, o que significa o Natal? Pai, por que essas pessoas elas andam de um lado para o outro? E por que elas gastam tanto dinheiro? E ao mesmo tempo, quando nós passamos com o carrinho de geladeira na casa de muitos, essas pessoas estão brigando, estão infelizes, estão sem a presença de Deus. Por que, meu pai? Por que quando chega nesse final de ano, as pessoas tentam preencher o vazio dos seus corações, dando presentes uns aos outros, enchendo os outros de presentes, enquanto suas vidas estão vazias? Aquele pai, um homem humilde, um homem que talvez tivesse uma leitura, uma escrita muito pouca, mas aquele homem, ele olhando para o seu filho, com o amor que um pai, e só um pai pode ter para o seu filho, ele disse para ele: porque essas pessoas, elas estão carentes de Jesus. Porque essas pessoas, elas precisam preencher a sua vida, o seu coração, precisam entregar-se por completo a Jesus. Porque quando uma pessoa, ela se entrega por completo a Jesus, ela já vai ter tudo. Ela pode não ter nada, ela pode ser uma pessoa simples, humilde, carente, mas se ela tem Jesus no seu coração, ela tem tudo. Mas se uma pessoa, ela tem tudo, talvez um bom carro, um ar-condicionado, uma casa boa, dinheiro para gastar, mas se ela não tem Jesus, essa pessoa, ela não tem nada. Amados, eu quero me despedir de vocês, e eu quero convidar as crianças aqui. Vocês vão assistir uma peça, mas o meu apelo para vocês é para que você, dentre todas as coisas, que você possa lembrar de Jesus neste Natal, que você possa clamar para que Jesus, Ele possa nascer no seu coração. Se Jesus nascer no seu coração, a promessa de Deus, ela vai se cumprir para você. A última promessa da Bíblia, a promessa final do tempo do fim, onde eu e você estamos vivendo, diante de todos os momentos que já estão se cumprindo, Jesus, Ele vai voltar. E a minha vida, a sua vida, por mais que hoje esteja talvez ressequida, talvez esteja como aquele galho seco, que parece que não mais vai florescer, Deus, Ele pode
fazer com que um renovo possa nascer no seu coração. Você está disposto a permitir que Jesus, Ele cumpra a promessa que Ele próprio fez na sua vida? Você está disposto a receber, através destas crianças, dessas pessoas tão simples, crianças que, como aquela criança, filho daquele catador, também precisa entender o verdadeiro sentido do Natal. E sabe quem deve ensinar isso a elas? Você, eu, somos responsáveis para apresentar Jesus para os nossos filhos. Eu e você somos os responsáveis do céu para que Jesus possa brilhar na vida de nossos filhos. Mas para que isso aconteça, primeiramente, ele precisa brilhar, ele precisa nascer no meu, no seu coração. Você aceita? Quantos aqui aceitam que Jesus brilhe e nasça no seu coração? Agora eu quero convidar as crianças. Elas vão entrar e você vai ter um momento aqui especial. E que Deus, através desses juvenis, possam completar a mensagem que o Espírito Santo reservou para você nesta noite. Há muitos anos atrás, em uma cidade da Galileia chamada Nazaré, havia uma jovem que se chamava Maria, jovem obediente a Deus e tinha um coração bom e limpio. E Deus, lá no céu, se agradou de Maria e a escolheu para ser a mãe do menino Jesus, aquele que seria o Salvador do mundo. Um dia, um lindo anjo, enviado por Deus, trouxe uma mensagem para Maria. Salve, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que dará à luz um filho, e colocará o nome de Jesus. Este será chamado Filho do Altíssimo, e o seu reino não terá fim. Afinal de contas, eles não eram casados. Então, como Deus gosta de tudo direitinho, mandou uma mensagem para José também. E o anjo do Senhor apareceu para José e disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e o seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E José confiou nas palavras do anjo, pois sabia que ele era enviado por Deus. E José amava Deus e confiava nas suas palavras e promessas. Passou o tempo. E agora a barriguinha de Maria já estava grande, mas eles precisavam viajar para Belém, para se alistar na cidade onde nasceu, pois essa era a ordem do rei. E lá se foram José, Maria e o menino Jesus, ainda dentro da barriguinha da mamãe. Iniciaram então uma longa viagem. Ao chegarem em Belém, encontraram a cidade completamente cheia de pessoas, vindas de todas as partes para se alistar. Maria, que estava quase para dar à luz,
escorava-se em José, e lá iam os dois à procura de um quarto ou um lugar onde Maria pudesse descansar um pouco. Mas era inútil a procura, tudo lotado. As hospedarias estavam cheias, todos diziam, não há lugar. Talvez tenhamos um lugarzinho aqui na estrebaria. Talvez aqui dê para vocês descansarem um pouco. E é só o que podemos lhe oferecer. E lá no campo estavam os pastores, cuidando de seus rebanhos, quando um anjo lhes apareceu e lhes deu a notícia do nascimento do menino Jesus, o Salvador do mundo, o perfeito Filho de Deus. E lá foram os pastores, ao encontro do menino Jesus. Que alegria deveriam estar sentindo em seus corações. Deixaram para trás o cansaço e saíram apressadamente. Em um outro lugar, Deus mandava que uma estrela guiasse também os reis magos até Belém, para que encontrassem o menino Jesus e o adorassem. E a estrela obediente ensinou-lhes o caminho. Agora sim, estava completa aquela linda noite. José, Maria, os pastores e os reis magos. Ah, sem contar os animaizinhos. Todos adoravam ao menino Jesus, deitado em uma simples manjedoura, mas que seria o Salvador do mundo, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Festas, amor e alegria, eu quero compartilhar.
Isso é maravilhoso. Eu gostaria de convidar todos os jovens desse lindo coral para virem até aqui à frente. Vocês podem vir? Venham todos. Jesus disse: vinde a mim as crianças, pois dela é feito o reino de Deus. Se você trouxe o seu filho, e se seu filho ainda não faz parte desse coral, eu quero convidar ele também para vir até aqui. Pode vir? Venha. Venham todos. Todos. Venham os jovens, os juvenis, você que é pai, você que é mãe. Pode vir. Eu quero convidar já está aqui já. Ela fica ali atrás, né, organizando ali os jovens. Venha, pode vir, venha. Pode passar aqui, ó. Eu quero, em nome de Jesus, agradecer para a honra e glória de Deus a cada criança. Onde estão os anciões aqui desta igreja? Venham aqui, ó. Venham. Podem vir, venham. Júnior, Erinaldo, venham. Eu quero agradecer em nome de Jesus, sabe por quê? Porque a liderança desta igreja, ela olha para as crianças com o olhar de Jesus. E louvado seja o nome de Jesus por isso. Sabe aquela história que eu estava contando para você? Daquela criança? Aquela criança talvez não estivesse aqui, né? Talvez fosse uma criança como essas. Ela estava no carrinho de geladeira com seu pai. Mas o final da história eu deixei aqui para o fim, né? Porque o final tem que ser no fim. Se o final não tiver no fim, não é o final. Mas o pai daquela criança, dentre as muitas andanças que ele passou em muitas ruas, vendo pessoas tão ocupadas em busca de preencher o sentido do Natal, com luzes, com flashes. O pai daquela criança, ele havia encontrado uma pequena Bíblia antiga. Já estava rasgada, a capa dela não era mais aquela capa nova, sabe? Alguém não queria mais aquela Bíblia e talvez jogou ela fora. Mas naquele dia, quando aquela criança perguntou para o seu pai: pai, o que é o Natal? Vocês poderiam perguntar para o seu pai o que é Natal? Vamos ensaiar aqui? Diz assim, ó: pai, pode ser melhor, hein? Pai, o que é o Natal? O pai daquela criança tão humilde, que carregava aquele carrinho de geladeira, na Bíblia que ele encontrou só tinha uma única página. Mas sabe o que era que tinha escrito naquela página? E aquele homem tão humilde falou para o seu filho. Ele disse o que estava escrito em Salmos capítulo 112, verso 4, que diz assim: ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Sabe qual é o sentido do Natal? Não é porque você é justo, porque nós não temos justiça alguma. Mas o sentido do Natal é encontrarmos a justiça de Deus em nossa vida. É recomeçar, é dar um novo passo, é apagar os erros do passado e começar como uma criança. Ter um coração novo, puro. É olhar para as diversidades da vida e não temer. Olhar para o Senhor que tudo pode e que tudo tens. É encontrar na pessoa de Cristo bondade, graça, perdão para com os nossos pecados. É encontrar em Jesus misericórdia e amor que cobre todas as nossas transgressões. Eu dei essa mensagem aqui com as crianças. Mas será que alguém aqui essa noite
gostaria de receber essa justiça de Deus nessa noite tão especial? Será que alguém aqui gostaria de passar o primeiro Natal da sua vida não com coração vazio, mas com coração repleto da presença de Jesus? Se você está aqui, meu amigo, não temas. Jesus disse assim, ó: vinde a mim as criancinhas, pois delas é feito o reino de Deus. Venha como uma criança, levante sua mão. Onde está a primeira pessoa que gostaria de receber a justiça de Cristo nessa noite? Está ali, ó, a primeira pessoa. Existe mais alguém? Fique sua mão levantada, isso. Existe mais alguém? Será que o nosso coração é tão duro? Será que as circunstâncias da vida, os afazeres, a falta de tempo tem preenchido nossa vida? Será que não tem um lugarzinho de Jesus, para Jesus aí no seu coração? Será que nós já vivemos tanto e talvez a nossa idade tenha nos feito pensar que nós já somos maduros, completos, quando na verdade Jesus ele veio a esse mundo para que nós sejamos como essas crianças? Jesus ele te convida nessa noite para você ser como uma criança. Talvez exista o pai dessas crianças que estão aqui. E quando Jesus voltar e ele vem sem demora, esse pai ele queira subir aos céus junto com seu filho. E talvez quando chegarmos lá no céu, o mesmo anjo que chegou para Maria e anunciou o nascimento de Jesus, talvez esse mesmo anjo ele possa chegar para esta criança e dizer: onde está o seu pai? Onde está o seu pai? Onde está a sua mãe? Talvez esse mesmo anjo ele possa chegar hoje para você e possa dizer para você: onde estão os filhos que eu te dei? Você já imaginou acontecer isso? Não é o plano de Deus, mas o nosso futuro, o nosso destino, ele é definido pelas nossas escolhas. Você pode ser tudo o que você quiser na sua vida, e talvez até hoje você fez escolhas erradas, mas hoje Jesus ele está te convidando, sabe para quê? Para você receber a justiça de Deus, para você receber o perdão, a graça de um Deus todo-poderoso, que ele pode limpar os teus pecados, que ele pode mudar a nova vida, a tua vida, e te dar uma nova experiência ao lado de Deus. Existe alguém aqui nessa noite que gostaria de aceitar esse desafio? Alguém que está nos visitando? Existe alguém? Nós vamos apenas querer fazer uma oração por você. E a oração ela remove montanhas. A oração ela pode tirar a trave, ela pode tirar a corrente que está ali prendendo aí. Talvez você esteja vendo: não vou. Escute a Jesus, se entregue a Ele, porque eu tenho certeza que tudo que Jesus nos dá, todas as suas promessas, são promessas de vida, e vida em abundância. Nós vamos orar. E onde está a primeira pessoa que gostaria de ficar de pé e dizer assim: Senhor, eu quero passar esse Natal cheio da Tua presença? Existe alguém aqui que hoje poderia ficar de pé? Aqui, ó. Louvado seja o nome de Deus. Louvado seja o nome de Deus. Existe alguém? Onde estão os pais dessas crianças? Onde estão? Você está aqui? Vocês vieram com os pais? Vieram? Onde estão aqui os pais dessas crianças que gostariam de ir ao céu ao lado de Jesus? Você quer ir para o céu ao lado de Jesus? Pois vem aqui onde está seu filho. Venha, pode vir. Vem aqui para onde está seu filho. Jesus ele não quer levar para o céu famílias divididas. Jesus ele não quer levar ao céu famílias separadas, com rupturas, com problemas. Pode vir.
Aqui é a casa de Deus. Pode vir, venha. 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 Venha, Duda. Venha, fique do lado de sua filha, sua esposa. Não, pode vir, pode ir. Vá. E se você não tem seu filho aqui, fique do lado da pessoa. Pegue na mão dessa pessoa e ore junto com ela. Pode vir, venha. No reino dos céus, quando a promessa de Deus se cumprir, assim como ela se cumpriu quando Jesus nasceu naquela manjedoura, Jesus ele vai voltar. E quando ele voltar, ele quer ver essa cena, irmãos. Olha que cena linda. Famílias reunidas, famílias inteiras subindo entre as nuvens do céu para uma vida eterna ao lado de Jesus. Amém? Se o seu parente, se seu familiar não está aqui, você vai colocar o nome dele nessa oração, para que nesse Natal ele possa viver essa experiência ao lado de Jesus. Talvez você chegou aqui sozinho, mas a oração ela pode alcançar essa pessoa por mais distante que ela possa estar. Amém? Vamos fechar nossos olhos e vamos orar. Nosso bondoso Deus, Pai Todo-Poderoso, que privilégio, Senhor, é assim como essas crianças, Pai, podemos correr, podemos cantar, podemos viver com alegria, com a ingenuidade, com a simplicidade, Senhor, mas possamos entender que só teremos justiça, Pai, só receberemos o Teu amor, a Tua graça e a Tua misericórdia, se escolhermos estar ao Teu lado. Ó Pai, o verdadeiro sentido do Natal é um renascimento, Senhor. Por isso nos ajuda, para que possamos renascer na Tua presença. Para que possamos apagar tudo que ficou do nosso passado, deixar para trás, lançar as nossas iniquidades nas profundezas do mar. E que possamos, Senhor, com a fé de Abraão, com passos firmes, com os olhos da fé, marcharmos como um só povo, para que possamos contemplar a Tua glória e celebrarmos contigo a ascensão pelos portais da Jerusalém celestial. Aqui, Senhor, nós clamamos em Tua presença também, por algum ente familiar nosso que talvez já foi membro desta igreja, que não está conosco aqui nesta noite, mas o Senhor sabe o quanto isso nos faz triste, Senhor, o quanto isso deixa uma lacuna vazia dentro do nosso ser. Ó Senhor Espírito Santo, visita esta pessoa neste momento, traz ela com passos mansos, Senhor, ao Teu encontro, e nos ajuda, Senhor, para que possamos ver milagres, famílias por famílias, famílias por Jesus, salvando famílias, e para que Cristo, Ele possa habitar, ceiar e viver intensamente em nossos lares. Agora nós vamos para a nossa casa, Senhor. Não nos abandone, continue conosco e coloque em nosso coração o coração dessas crianças, para que possamos estar sempre aptos a aceitar o Teu convite e andar contigo por todos os caminhos. Fica conosco, assim nós te pedimos a bênção do Teu Espírito, o Espírito Santo de Deus. Assim nós clamamos, em nome de Jesus. Agora eu quero que vocês deem um abraço, reúnam as famílias e deem um abraço, e digam uns para os outros assim, ó: o sentido do Natal é? O sentido do Natal é?
é Jesus. E você, para não se sentir só, diga para a pessoa que está do seu lado: o sentido do Natal é Jesus. Que Deus lhe bendiga, que Deus lhe dê um Natal cheio da verdadeira essência do Natal, que é Jesus. E que assim possamos nos preparar para uma eternidade ao lado de Deus.